Olá pessoal, hoje vamos falar sobre integração ágil com Apache Camel. Meu nome é Otávio Rodolfo Pisk, trabalho como engenheiro de software na Red Hat, onde eu ajudo a desenvolver os produtos da família Red Hat Integration. Trabalho principalmente upstream como committer no projeto Apache Camel. Nessa comunidade estou envolvido principalmente com os projetos Camel Core, Camel K e Camel Kafka Connector. Dentro dessa comunidade colaboro com funcionalidades, melhorias de performance e correções de bugs. Sou bastante ativo no Twitter, meu perfil é Otávio021. Aproveito e deixo meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Na agenda de hoje temos o seguinte: farei uma introdução sobre os desafios de integrar sistemas. Depois, abordarei o Apache Camel, seus subprojetos e ferramentas relacionadas. Terminamos com um demo onde eu mostro um pouco sobre o uso de Camlets para fazer integrações, bem como o design visual de algumas rotas de integração usando o Caravan. Desenvolvimento é divertido, principalmente quando não temos limitações de arquitetura, de interoperabilidade e quando podemos definir o universo de tecnologias e padrões utilizados. Desenvolvimento é divertido quando temos liberdade. Mas ao desenvolver, logo a gente percebe que sistemas raramente estão isolados. Dependem de bancos de dados, de APIs ou de infraestrutura. Cada uma dessas dependências nos traz muitos desafios e cada desafio nos traz limitações. Cada uma dessas dependências é um ponto potencial de falha. Como garantir confiabilidade, facilidade de manutenção e disponibilidade em um ambiente distribuído? Esses aspectos do meu sistema dependem de fatores externos. E meu sistema também pode fazer parte do conjunto de fatores que afetam esses mesmos aspectos em outros sistemas. Meu sistema deve ser rápido e confiável. Mesmo o mais simples dos cenários traz uma série de desafios. Porque para cada dependência arquitetural você precisa resolver inúmeros problemas. Por exemplo, as aplicações precisam falar o mesmo idioma. Os dados a serem trocados precisam ser compreensíveis entre uma plataforma e outra. Ambientes distribuídos podem ter modelos de comunicação diferentes. Mesmo dentro do mesmo padrão de integração, podemos ter desafios. Protocolos de comunicação, sistemas de mensageria, padrões de codificação e outros podem ser diferentes para cada aplicação da arquitetura, e é preciso conseguir adaptar o nosso sistema. Muitas vezes o outro é incapaz de mudar, seja por questões técnicas, financeiras ou de negócio. Mainframes, equipamentos industriais, sensores em equipamentos embarcados são exemplos de sistemas que costumam ter seus mecanismos específicos de conexão, e nem sempre podemos mudá-los. E lembre-se, nós temos que fazer isso para ontem. Na maioria das vezes temos pouco tempo. Também é necessário respeitar o equivalente técnico ao contrato social. Muitas vezes encontramos linhas de negócio com padrões e soluções específicas. Saúde, defesa, finanças e outros costumam ter padrões e vocabulários específicos. Respeitar esse contrato social facilita o desenvolvimento e a interoperabilidade. Atualmente, também é bastante comum termos requisitos legais que nossas aplicações precisam atender. Contratos, leis de privacidade, governança corporativa, auditoria e segurança muitas vezes definem características funcionais e não funcionais das nossas aplicações. Para respeitar o contrato social e criarmos uma boa integração, também precisamos gerenciar o risco. Cada dependência arquitetural traz riscos de integração. Precisamos planejar o que fazer quando tudo dá errado. Muitas vezes é preciso continuar funcionando mesmo se a dependência externa fica indisponível. Saber o que fazer quando tudo dá errado garante robustez para a nossa integração. Resolver esses problemas de integração é um desafio enorme. Isso requer tempo, dinheiro e muito esforço. E é com foco nesses problemas de integração que surgiu o Apache Camel. O Apache Camel é o canivete suíço das ferramentas de integração. Ele é desenvolvido em Java desde 2007. Hoje, ele é um dos maiores e mais ativos projetos da Fundação Apache. O Camel é software livre e está disponível sob a licença Apache 2.0. Ele é feito com base nos padrões de integração descritos por Gregor Hope e Bob Wolf no livro Enterprise Integration Patterns. Esse livro descreve padrões comuns para a integração de sistemas.
no mundo dos sistemas distribuídos é o equivalente a Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software da Gang of Four. O Apache Camel evita que seja necessário engessar seu sistema. Ele é desenhado para te ajudar a se libertar das armadilhas de integração com sistemas diferentes, e isso permite que você foque no que traz valor para a sua aplicação. Os 3 principais conceitos do Camel que ajudam a fornecer essa liberdade para as integrações são componentes, rotas, DSLs, do inglês Domain Specific Languages, em português, linguagens de domínio específico. Os componentes fornecem a lógica de comunicação de baixo nível que o Camel usa para conversar com outros sistemas. É através desses componentes que o Camel consegue conversar com os mais variados tipos de sistemas, desde padrões de mensageria diferentes, passando por bancos de dados distintos, até soluções específicas, como Salesforce, Twitter e Telegram. O Camel procura permitir que sua aplicação interaja com tudo e com todos. O Camel contém mais de 300 componentes. As rotas são um dos conceitos fundamentais do Camel, e é através das rotas que encapsulamos a complexidade de uma integração. As rotas definem as regras de ligação entre diferentes pontos de interconexão. No Camel, os padrões de integração e as rotas são descritas usando linguagens de domínio específico. O Camel conta com diversas DSLs, mas as mais comumente utilizadas são Java, YAML e Spring XML. É na rota também que usamos a DSL para descrever as regras de gerenciamento de erros, transformação e mediação que ocorrem durante o trânsito dos dados. Existem diferentes maneiras de processar os dados em trânsito. Os processadores, implementados pelo desenvolvedor, são uma delas. Agora, vamos olhar alguns dos projetos do Camel que são criados em cima dessas funcionalidades. A popularização dos containers trouxe uma série de benefícios para os desenvolvedores. Os containers facilitaram o trabalho de empacotamento e distribuição ao abstrair o runtime de baixo nível de execução das aplicações. A necessidade de distribuir a execução dessas aplicações e a popularização de conceitos de microserviços acabaram levando à criação de ferramentas como o Kubernetes. O Kubernetes e suas distribuições se tornaram o padrão de fato para a orquestração de ciclo de vida de aplicações containerizadas em ambientes distribuídos. Entretanto, para rodar aplicações containerizadas de maneira eficiente, precisamos ficar atento a inúmeros requisitos funcionais e não funcionais. Nem sempre esses requisitos são fáceis de implementar. O CamelK é um subprojeto do Apache Camel que busca deixar esses requisitos facilmente acessíveis para integrações rodando em Kubernetes. Ele nasceu no Kubernetes e para o Kubernetes. Quando pensamos nos requisitos desejáveis para aplicações rodando nesse ambiente, uma série deles nos vem à mente: baixo footprint de memória, inicialização rápida e integração com recursos do Kubernetes. E o objetivo do CamelK é facilitar a implementação desses requisitos para o desenvolvedor. O CamelK é uma plataforma leve para rodar integrações em Kubernetes, em OpenShift e em outras distribuições do Kubernetes. O projeto é escrito em Go e Java e atualmente está na versão 1.6.1. O CamelK é feito em cima do Camel Quarkus, que são extensões do Apache Camel para o Quarkus. O Quarkus é uma stack Java de alta performance para todos os ambientes, incluindo Kubernetes. O CamelK tem um ecossistema com diversas ferramentas que dão suporte ao desenvolvedor. Você pode desenvolver usando Visual Studio Code ou Eclipse CT. Com isso, você tem as funcionalidades esperadas de um ambiente de desenvolvimento integrado voltado para o Apache Camel. Isso inclui, por exemplo, completação de código e destaque de erros. Esse ecossistema de ferramentas também fornece um excelente grau de integração com o CamelK e o Kubernetes, permitindo que os desenvolvedores possam consultar status e logs sem sair da IDE. Todas essas ferramentas são abertas, com desenvolvimento ativo mantido pela comunidade. É importante ser fácil de desenvolver para o CamelK. Agilidade e simplicidade são peças-chave para integrações de sucesso usando ele. Mas como ele permite ao desenvolvedor atingir esses objetivos? Primeiramente, parte do CamelK consiste de um operator que roda no seu cluster e fica responsável pela compilação, empacotamento e ciclo de vida da sua integração.
Além disso, o CamelK conta com funcionalidades nativas para cloud que auxiliam o trabalho do desenvolvedor. Live coding na nuvem, sem a necessidade de builds locais, gerenciamento de dependências built-in, deployment rápido, automatizado e transparente, plenamente gerenciado pelo operator rodando no cluster. Alto grau de customização. Para o CamelK, é importante manter a flexibilidade e por isso ele é customizável. É possível configurar imagens base e dependências, bem como características operacionais sem adicionar complexidade para a integração em si. Essas características operacionais são o que o CamelK chama de traits. As traits permitem configurar comportamentos de observabilidade, logs, runtime da JVM, container, Knative e outros sem alterar em nada a integração. Mas como isso se traduz de maneira concreta para o desenvolvedor? Bom, podemos avaliar os 3 passos para rodar uma integração com o CamelK. Apenas 2 requerem intervenção do desenvolvedor. Primeiro, é necessário criar um arquivo de integração onde descrevemos a rota. Depois, executamos a ferramenta de linha de comando para mandar essa integração para o cluster Kubernetes. Essa integração será recebida pelo operator que está rodando no cluster. O operator fica responsável por todo o restante do processo. Você pode usar a ferramenta de linha de comando para acompanhar o status e verificar os logs. Se você estiver usando live coding, isso é feito automaticamente. É importante não esquecermos das funcionalidades disponíveis no ambiente Kubernetes. E por isso, o CamelK integra bem com componentes comuns dessa plataforma, como o Knative. O Knative é uma plataforma para facilitar o deploy, a execução e o gerenciamento de aplicações serverless e cloud native em Kubernetes. O CamelK consegue fazer uso dos componentes dessa plataforma para aumentar a produtividade do desenvolvedor, ajudar a reduzir custos operacionais e fornecer uma plataforma de integração mais bem integrada com o Kubernetes. O Knative é opcional para rodar o CamelK, então se o seu cluster não tem o Knative, também não é problema. O CamelK usa o Knative Serving para auxiliar em situações onde é necessário reagir à demanda de requisições, seja autoescalando para atender a demanda, seja reduzindo para zero para evitar custos adicionais quando não há demanda de requisições. O Knative Eventing permite que o CamelK implemente uma plataforma de mensageria abstrata para a produção e consumo de eventos. Desta forma, permitindo a criação de aplicações usando arquitetura baseadas em eventos, sem necessariamente associá-las a uma implementação concreta de mensageria, como por exemplo o Apache Kafka. Um exemplo concreto do uso dessa plataforma pelo CamelK seria integrações reagindo a picos de requisições durante a época de Natal, promoções ou durante a Black Friday. À medida que mais requisições vão entrar na plataforma, o CamelK e o Kubernetes conseguem escalar a aplicação para atender a demanda. Em contrapartida, não havendo requisições, as integrações podem ser descaladas até que não haja mais instâncias rodando. Esse é o chamado Scale to Zero. Essa funcionalidade é particularmente interessante em ambientes onde existe custo para manter as aplicações rodando. A possibilidade de reutilizar soluções é uma das características que valorizamos como desenvolvedores. Não seria diferente com soluções de integração. É com base nisso que a nossa comunidade desenvolveu os Kumelets. Kumelet significa Camel Route Snippets. Em português seria algo como modelos de rotas do Camel. O objetivo dos Kumelets é facilitar a escrita e o reuso de integrações. É possível escrever modelos de rotas comuns e exportá-los para que sejam utilizados por diversas aplicações, sem a necessidade de escrita de código adicional para isso. Os Kumelets não estão limitados somente a descrever componentes. Eles podem ser utilizados para descrever ações que ocorrem em trechos da rota. Através deles é possível descrever modificações comuns para os dados em trânsito, como por exemplo, extrair ou enriquecer dados em JSON, adicionar ou remover cabeçalhos em mensagens e muito mais. Os Kumelets integram muito bem com Kubernetes. Quando usados em ambientes com Kubernetes, os Kumelets fazem parte do catálogo de objetos do mesmo. Com isso, distribuições do Kubernetes como o OpenShift podem fornecer suporte nativo a eles, mas os Kumelets não estão limitados ao CamelK e ao ambiente Kubernetes. Eles podem ser utilizados em diversas situações, com o Camel Core e o Camel JBang, por exemplo.
Outro benefício dos Camlets é o de padronizar a experiência de uso. Independente do ambiente utilizado, os passos para utilizar um Camlet são sempre os mesmos. Escolha a origem, configure os parâmetros e escolha o destino. Atualmente, nosso catálogo conta com mais de 120 Camlets. Prototipar soluções rapidamente é uma das dificuldades de integração de sistemas. Como criar protótipos e simuladores que nos deem uma ideia concreta de como interagir com as aplicações das quais dependemos? O CamelJBang é uma ferramenta do CamelCore que auxilia nessa tarefa. Mas antes de começar, vamos falar sobre o JBang do CamelJBang. O JBang é uma ferramenta que permite a execução de códigos Java autocontidos. Isso significa que podemos escrever apenas um arquivo Java, contendo as dependências e configurações. O JBang cuida do restante. O JBang trabalha com um modelo de apps que facilita o trabalho de instalar e remover aplicações. Além disso, o JBang também remove a necessidade de gerenciar a sua própria instância da JVM, já que ele tem a possibilidade de gerenciá-la para o desenvolvedor. O CamelJBang é um subcomponente do CamelCore que usa o JBang para expor funcionalidades do CamelCore. Entre outras coisas, permite escrever e executar integrações simples, sem a necessidade de escrever código. Também possibilita usar as funcionalidades de resolução de componentes presentes no CamelCore. O Caravan Designer é um dos mais novos subprojetos do Apache Camel. O projeto Caravan fornece um construtor visual de integrações para o Apache Camel e com ele é possível gerar rotas usando a DSL-YAML que podem ser processadas pelo CamelCore ou pelo CamelJBang. Ao contrário do Camel, que é um framework para desenvolvimento, o Caravan é voltado para o usuário comum. O Caravan tem integração com Camlets e os usa ao desenhar as rotas. Ele também oferece suporte preliminar a DSL de padrões de integração. Agora, vamos para o demo. Nessa demonstração, eu vou mostrar a utilização do CamelJBang para a execução de rotas simples, baseadas em YAML. Rotas como essa que eu mostrarei podem ser utilizadas para prototipar integrações antes de migrá-las para soluções mais robustas, baseadas, por exemplo, em CamelK ou CamelQuarkus. O CamelJBang é uma ferramenta de linha de comando. Aqui eu já tenho o CamelJBang instalado. O CamelJBang traz algumas funcionalidades de busca. Por exemplo, podemos listar todos os componentes do Camel. Bem como listar componentes específicos, como por exemplo os componentes JMS disponíveis no Camel. O CamelJBang também permite a execução de rotas usando a DSL-YAML. Podemos inclusive utilizar Camlets nessas rotas. Nesse exemplo, mostra a execução de uma rota que consulta uma API pública do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Essa API nos mostra eventos geológicos recentes. A API envia os dados em formato JSON e nós vamos mostrar alguns desses dados na tela. Bem simples, né? O problema é que os dados se parecem com isso. Nós precisamos extrair algumas das informações do JSON recebido. Nós precisamos extrair a magnitude e o local onde o evento aconteceu. Assim, podemos fazer algo um pouquinho mais elaborado e customizar a mensagem que mostraremos na tela. Mas o que está por trás dessa rota? Bom, vamos olhar a definição que está escrita usando a DSL-YAML.
nós podemos ver que ela usa um camelot chamado Earthquake Source. Esse camelot foi criado para consumir dados da API fornecida pelo Serviço Geológico do governo norte-americano. Esse camelot faz parte do nosso catálogo. Você não precisa baixar o arquivo ou fazer qualquer outra coisa. O camelot é resolvido automaticamente pelo CamelCore. Podemos usar o CamelJBang para consultar o catálogo de camelots e verificar. Conforme expliquei anteriormente, os dados recebidos da API são fornecidos em formato JSON. Nós usamos um bloco vazio para usar os valores padrão do Data Formatter. Nós customizamos a mensagem de log para mostrar a magnitude e o local onde o evento ocorreu. Para isso, usamos uma linguagem de expressão do Camel, que nos permite fazer interpolação de string. Desta forma, podemos customizar a mensagem de log para mostrar os elementos específicos contidos nos dados recebidos. Neste exemplo, eu tenho uma instância do Apache Artemis rodando localmente que vai ser utilizada para trocar dados usando uma fila. Nós vamos gerar os dados em intervalos regulares. Esses dados serão enviados para o logger do Camel e para a instância do broker local. Mas vamos fazer algo um pouco mais complicado. Nesse exemplo, usaremos protocolos diferentes para produzir e consumir mensagens. O produtor irá utilizar JMS sobre a MQP 1.0, um protocolo aberto de alta performance para mensageria. O consumidor irá utilizar JMS sobre o protocolo Core, o protocolo nativo da Apache Artemis. Os dados recebidos serão mostrados no log. Agora podemos ver as duas instâncias do CamelJBang trocando mensagens. Nessa rota, nós usamos um camelot chamado TimerSource para produzir as mensagens em intervalos regulares. A cada segundo é produzida a mensagem Hello CamelJBang. Essas mensagens alimentam os dois passos seguintes que, primeiro, usam o logger para registrar a mensagem. Então, usam um camelot chamado JMS AMQP 105 para enviar os dados para o broker local. No lado do consumidor, nós temos um camelot chamado JMS Apache Artemis Source. Ele está configurado para consumir dados da fila TestQueue da minha instância do Apache Artemis. Entretanto, desta vez temos algo diferente. Vocês podem ter notado que estamos usando uma URL levemente diferente para o broker. Isso ocorre porque estamos usando protocolos diferentes entre o produtor e o consumidor. Desta forma, estamos usando clientes JMS diferentes. Nesse caso, estamos usando o protocolo Core, que usa um formato diferente para a URL de conexão. E por fim, nós mostramos a mensagem usando o logger. As demonstrações anteriores mostram um pouco da flexibilidade do Camel e dos camelets. Para o último demo, quero incrementar o anterior e incluir um novo cenário. Vamos enviar parte dos dados para uma instância remota do Apache Kafka. Entretanto, dessa vez, não temos nenhuma rota pronta para usar. Por isso, quero mostrar como usar o Caravan Designer para criá-las. Nós vamos criar duas delas. A primeira vai consumir dados do Artemis local e enviá-las para a instância do Kafka remoto. A segunda vai consumir os dados do Kafka remoto e mostrar a saída
usando o logger do Camel. Nós usaremos um Camelot chamado JMS Apache Artemis Camelot Source para consumir os dados e enviá-los para o Kafka. Nós chamaremos essa rota de JMS to Kafka. Nós temos que preencher os parâmetros para o Camelot. Isso é necessário para que o componente do Camel que suporta esse Camelot consiga conectar e trocar dados. Note também que se não soubermos como preencher alguns dos parâmetros, podemos usar a ajuda do Caravan. Para enviar os dados para o Kafka remoto, nós usaremos o Camelot Kafka Not Secured Sync. Novamente, precisaremos preencher os parâmetros. Com o Caravan, podemos rodar as rotas diretamente do Visual Studio Code. Agora vamos usar o Camelot Kafka Not Secured Source para consumir os dados do Kafka. Vamos chamar essa rota de Kafka to Log. Novamente, precisaremos preencher os parâmetros. E por último, usamos o Camelot LogSync para mostrar os dados recebidos na tela. Novamente, usamos o Caravan para rodar o CamelJBang. Neste ponto, podemos ver as instâncias trocando mensagens. Aqui vemos a mensagem produzida pelo CamelJBang rodando através do Apache Artemis Broker. O Apache Camel é um projeto maduro, utilizado extensivamente nos mais variados projetos ao redor do mundo. O Camel suporta as operações de algumas das maiores empresas de mídia, finanças, telecomunicações e tecnologia do mundo. Seus componentes têm sido utilizados em produção há muitos anos. Ao mesmo tempo, é um framework em evolução constante, trazendo o que há de mais moderno no mundo do desenvolvimento. Os subprojetos do Apache Camel levam maturidade e flexibilidade para uma ampla gama de projetos, atuando em conjunto com as plataformas de orquestração de ciclo de vida, de aplicações containerizadas. O Camel e seus subprojetos facilitam a criação de aplicações escaláveis, de alta performance e com baixa manutenção. Escrever integrações não precisa ser uma tarefa complicada, burocrática e sem diversão. Deixo aqui meu agradecimento à organização do evento Tia Linux,
Desejo a todos um excelente evento e finalizo convidando a todos para que explorem as soluções de integração do projeto Apache Camel. Um abraço e até mais!